Olá, bem-vindos! Está começando mais um episódio imperdível do Pod Doce. Eu sou a Ledinara, que há mais de 10 anos fala sobre confeitaria aqui em Curitiba e mostra lugares doces por todo o Brasil. Pod Doce é o nosso espaço para falar sobre confeitaria, empreendedorismo, sobre quem faz a nossa vida mais doce e traz receitas sempre deliciosas e inesquecíveis e que faz parte da memória afetiva de todo mundo. O Pod Doce está na sua terceira temporada, isso significa que tem vários episódios aqui para você assistir das temporadas anteriores. E ele vem, essa temporada, com o patrocínio de duas grandes marcas da área da confeitaria. Uma delas é o Centro Europeu, que é o lugar mais procurado para fazer cursos de confeitaria. Então, quem está começando sempre vai ali procurar os cursos. Eles têm segmentado só de chocolate, confeitaria francesa, bolos. Então, é o lugar para se fazer um curso de confeitaria de qualidade em Curitiba. Muita gente vem de fora só para isso. Então, essa temporada eles estão apoiando o Pod Doce, juntamente com a Estampa, que é a referência em linha food service em Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e litoral, sempre trazendo soluções para a confeitaria, para a gastronomia, para criar receitas incríveis e além de outras coisas. E uma delas vocês vão conhecer hoje, de um trabalho que eles fazem super especial para quem trabalha com confeitaria. O tema do Pod Doce de hoje é falar sobre como alguns ingredientes industrializados podem deixar a rotina da sua confeitaria ainda mais fácil, mais criativa e, consequentemente, mais rentável. Eu recebo hoje a Rosiane, que é a consultora lá da Estampa. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Ela vai contar um pouquinho do trabalho muito bacana que ela faz lá para os clientes. Então, se você é aqui da região, de repente ainda não conhece, com certeza vai querer ter ela na sua confeitaria. E eu trouxe também a Márcia, lá de Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba, que tem uma casa muito gostosa, que eu já fui lá para conhecer há algum tempinho atrás. E ela traz bolos, traz doces, ela tem uma vitrine lindíssima, sobremesas empratadas, que é a Casa de Grano. Bem-vinda! Obrigada, e para mim é um prazer estar aqui falando sobre confeitaria e estar junto com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina! Já começando, lá na Casa de Grano, você bota a mão na massa? Vai para a cozinha? Eu vou para a cozinha. Confesso que hoje eu vou menos, mas por quê? Porque eu me preocupo em idealizar o que vai ser feito na cozinha ou na confeitaria. Então, eu fico com a parte mais de pesquisa, de estudo, idealizando, porque eu entendo que se você não souber de algumas particularidades, a tua confeiteira ou teu chefe de cozinha não vão conseguir entender qual é a proposta do meu empreendimento. Exatamente. O que eu quero vender, o que eu quero fazer com que o meu cliente deguste com qualidade. Exato, você não pode só chegar e falar para o confeiteiro, faz aí um doce com Nutella, mas que doce? Assado? Assado, gelado? Isso, e até a tendência, o que se está, utilizando mais, porque tem épocas, né? Então, na época do frio, você tem que inserir um cardápio um pouco diferenciado. No verão, você tem que trazer coisas mais leves. Então, eu fico com essa, porque eu entendo que para o confeiteiro, muitas vezes, é difícil ele estar atento a tudo isso. É verdade, é verdade. E a Rose, ela faz lá na Estampa um trabalho muito bacana, porque quando a pessoa vai para comprar os produtos, ela tem, de repente, uma confeitaria, uma panificadora, até, às vezes, trabalha, na panificadora do supermercado. A Estampa vende os produtos, mas ela também dá um suporte. Esse suporte se chama Rose, que vai lá e faz o quê? Me conta. Então, eu junto ali com o vendedor, a gente vai em busca de conhecer primeiro ali o cliente, para poder desenvolver algumas receitas dentro da necessidade desse cliente. Então, eu junto do vendedor, ele me manda ali fotos, também Instagram, investigamos bem o perfil desse cliente, junto com ele. Exatamente. Dentro desse, identifica o perfil desse cliente e através desse perfil a gente consegue desenvolver algumas receitas. Desde ali de uma palha italiana até um pudim diferenciado, em busca de tendência, a gente estuda mesmo, vai a fundo nesse cliente para poder desenvolver essas receitas. Tá, mas como que funciona? Por exemplo, eu tenho uma confeitaria, vou comprar pela primeira vez da Estampa, e eu decido que eu quero ter na minha confeitaria, sei lá, doces com ovo maltine, com Nutella.
depois que eu comprei os produtos, você vai trabalhar com base nos produtos que eu comprei? Ou você dá uma olhada antes e fala, olha, eu acho que é interessante você trabalhar com produto XYZ e eu crio receitas para você? Isso, a gente tem também os dois perfis, né? Trabalha com o que o cliente escolheu e também a gente faz as sugestões de receita. Por exemplo, se ele comprar Nutella, o que a gente pode estar fazendo? Uma cheesecake com acabamento de Nutella, e a gente não costuma usar a Nutella como insumo, mas sim como um acabamento, né? Sim. Por exemplo, ali uma palha italiana com sabor de doce de leite. Sim. Então, a gente busca mesmo identificar esse cliente e tá desenvolvendo essas receitas. E aí você cria as receitas e você vai lá para meio que ensinar o pessoal da cozinha, ou você passa pro cliente e fala, ó, pega e faz assim, assim, assado, ou você vai na cozinha? Como que Então, a gente vai... Como que chega no confeiteiro essas receitas? Então, a gente vai até o cliente, né? Já com as receitas. E a gente pega desde a ficha técnica. Aí, primeiro, a gente identificou. Preparamos ali a ficha técnica com custo e levamos até esse cliente. E a gente capacita ali os confeiteiros junto com o auxiliar. Com o auxiliar também de confeitaria. Então, por exemplo, ali, vamos escolher ali 8 receitas. Umas bem diferenciadas da outra, dentro do perfil desse cliente, né? E a gente vai e capacita, faz as receitas junto com o profissional, ali com o confeiteiro, com o auxiliar, toda, desde o passo a passo mesmo. Então, a gente leva a receita, a ficha técnica e depois capacita os funcionários dessa confeitaria. E tem, assim, erros clássicos que as pessoas cometem quando começam a usar o produto que já está ali do food service e de repente não conhece. Ah, eu imaginei que eu posso fazer um doce diferente com ovo maltine. A pessoa aficionada no ovo maltine. E aí, né, sou eu. E aí ela vai... E tem erros clássicos que a pessoa comete quando ela compra e sem ter um treinamento? Então, a importância desse treinamento é justamente porque a gente traz esse produto pré-pronto, né? E para desenvolver receita dentro da necessidade deles, a gente precisa... saber como usar da melhor forma. Exatamente, da melhor forma. Por exemplo, vamos falar em mousse soufflé. Utilizando uma porcentagem de creme de leite junto com leite, ele vai ficar um pouco mais robusto, mais saboroso. O mousse soufflé, por exemplo, a gente pode estar utilizando ali para recheio de bolo, pode se usar para uma verrine, pode se utilizar, então, para várias tortas. Então, várias preparações ali utilizando um único produto. Entendi. Então, e pode-se utilizar, como ele recomenda na embalagem, só com leite, para uma verrine que ele vai ficar menos robusto. Para uma torta, a gente pode estar utilizando o Nestlé, que tem 35% de gordura, que simula muito uma nata, utilizando ele gelado, batendo de acordo, porque tem muitos produtos que tem algumas técnicas que tem que seguir. Né? Por exemplo, Nutella não pode assar, por exemplo. Exatamente. Então, pré-pronto, a gente precisa estar... Mas precisa seguir ali as técnicas. Por exemplo, a mousse soufflé precisa estar com o Nestlé gelado, utilizando leite gelado. Bate ali durante 3 minutos. Ele vai performar bem, porque ele fica todo cheio, assim, remete muito ao bombom mesmo. Todo cheio de buraquinhos, assim, é muito legal. Ah, eu adoro, eu gosto bastante. Então, dá pra dizer que é de uma personal confeiteira temporária que você vai e fica ali até a pessoa... E a gente faz a manutenção dessas receitas também. É isso que eu ia perguntar, se você ensinava e depois, tipo, legal, ou se você continuava ali acompanhando. Isso, a gente vai, faz essas receitas, e aí num passo seguinte, a gente vai, faz a reciclagem e aí implementa mais algumas, faz uma sugestão. A gente pode trabalhar ali com outras além dessas que a gente já levou e leva mais umas 2 ou 3, faz a reciclagem e implementa mais. E é sempre nesse segmento fazendo essa manutenção. Márcia, você já recebeu a Rose lá na Casa de Grana, né? Recebi, como é que foi? Tive o prazer de receber. Foi, assim, uma experiência muito significativa. Por quê? Tudo isso que a Rose comentou acontece. Então, a gente tem um acompanhamento desde a hora da venda. Então, você vê a preocupação, o vendedor também participa de tudo isso. Sim, teve um episódio que Isso eu acho legal. Ele não quer só vender. Sim. Ele tem vendedor, inclusive, que o Rogério contou, o Rodrigo contou que ele vai lá e fala, ele sabe exatamente o que está faltando na dispensa da confeitaria, às vezes mais do que o próprio proprietário, né? Ele só fala, entra lá, vê o que está faltando e faz o pedido para mim. Eles são super engajados, né? Até, não sei se posso relatar, assim, como é que foi o processo da Rose vir até a Casa de Grano. Conte. Começou com o vendedor. Aí, ó. Então,
Porque a Casa de Grano, ela tem toda essa proposta de lembrar dos doces feitos antigamente. E como que a gente fazia o doce de antigamente? É fazer lá na panela o pandeló com a receitinha do caderno da avó, o caderno de receitas. Com bastante tempo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sempre comprava o leite moça e punha cozinhar o leite moça para usar lá nos doces que envolviam doce de leite dessa forma. E a Nestlé lançou ultimamente o doce de leite argentino, a linha moça. Maravilhoso. E o vendedor queria me vender há um bom tempo. E eu dizia, não posso comprar uma lata desse produto sem saber qual é, né, a textura, como que vai utilizar. Será que vai ser tão bom quanto aquele leite moça cozido que eu já utilizo? Até porque não pode também sentir aquela diferença. Exatamente, do nada, o meu assim, cliente né? já sabia. E o vendedor queria. Daí eu disse assim, olha, então vamos combinar o seguinte, eu preciso de alguém me ensinando a usar esse produto. Daí você vai me vender. Legal. Então foi todo esse começo de processo. E foi bacana porque daí o vendedor, né, a gente agendou, não foi fácil, conseguiu uma agenda. Ela é concorrida? Eles ela são é concorridíssima. Mas, e assim, porque de certa forma o vendedor também participaria desse processo. Né? O interesse era dele também trazer o técnico para dentro da Casa de Grano. Para ele é interessante também saber mais formas de aplicar. Então veja a importância de uma cadeia, né, que começa lá com a venda e depois isso que eu acho importante num fornecedor. Ele não está preocupado em só vender o produto, ele quer te apresentar o melhor, entender a tua proposta. Até porque se ele só vender e não te dar um suporte, depois... Exatamente. Você fica... E é um investimento, ele também entende que é um investimento. Então, ele chegou uns dias próximos à vinda da Rose lá na Casa de Grano, ele fotografou as minhas vitrines, mandou para a Rose, daí... eu comecei a estabelecer, porque daí eu me prontifiquei, eu disse assim, porque para o vendedor às vezes é difícil entender o que você quer, né? Porque ele não tá, ele vende, dia -a -dia, né? Então eu até disse assim, faço questão, pode passar o meu contato para Rose, que ele já me disse quem era a técnica, mas eu não a conhecia. Faço questão, se ela tiver alguma dúvida, passa meu contato que eu vou conversando com ela, porque eu queria que aquele momento fosse bem aproveitado. E personalizado, né? E personalizado. Então, a Rose foi assim, a gente começou a conversar pelo WhatsApp e ela já começou a me mandar um monte de coisas sem saber que eu queria desenvolver coisas diferentes lá para a Casa de Grano. As possibilidades que dava para fazer com alguns produtos. E foi assim, nós selecionamos e a Rose chegou lá na Casa de Grano e fez muito mais daquilo que eu imaginava. Até porque ela se preocupou em usar as coisas que a gente já tinha lá. Então, por exemplo, era um bolo de leite ninho com calda de frutas vermelhas. Eu já tenho uma calda de frutas vermelhas que é de causar inveja aos meus clientes. Então, por que não usar a minha calda com o que ela tinha de sugestão? Então, foi um processo muito bacana. E dos produtos que você tem usado recentemente, qual que é o teu xodozinho, assim, que você falou, das descobertas mais recentes? Eu te digo que, como é a tendência da confeitaria hoje, hoje a Nestlé também, né, que a estampa representa a Nestlé, lançou o Tostines para fazer uma concorrência com biscoito famoso importado, cujo preço muitas vezes não é viável você pôr numa vitrine. Porque você tem que entender também, né, não adianta só ter o produto, se você vai conseguir vender aquele produto por um preço compatível. Então, foi uma das coisas que eu sempre tive vontade de desenvolver algum produto com aquele biscoito importado. E tinha minhas dúvidas se o biscoito Tostines ia atender as minhas necessidades. E isso veio. Então, o de doce de leite com biscoito Tostines tem ficado assim
o carro-chefe, Muito sem bom, contar... né? Você fez o quê? Uma torta? Foi feita uma fatia, As fatias, né? as fatias perfeitas, que hoje tá é uma bem- tendência, né? Tá bem Sim, alta tipo agora. slice. Monoporções, né? Porque você também... Isso facilita a nossa vida enquanto empreendedor. Porque uma das preocupações que nós temos lá na Casa de Grano é vender sempre coisas fresquinhas. E muitas vezes você montando um bolo, uma torta grande, você acaba não vendendo com uma frequência muito Sim. rápida. Até porque você tem vários sabores, né? Exatamente. Então, eu tinha muito eu queria muito até que a Rose viesse, justamente para me ajudar a trabalhar como desenvolver essas questões com monoporções. Porque a rotatividade na vitrine é maior. Sim. E isso garante com que tenha cada vez mais produtos frescos para quem? Para o meu cliente, que é a ponta da cadeia. A venda lá do fornecedor para quem? Claro, satisfazer a mim, que quero ter uma vitrine bonita e tudo, mas não, qualquer empreendedor, o que ele quer? Ele quer impressionar a quem? Ele quer tornar uma experiência significativa para quem? Para o cliente. É verdade, é verdade. E você, dos últimos lançamentos que você viu da Nestlé ou dos produtos que a Estampa, né, fornece na linha Food Service, qual é o teu xodó atualmente? Meu xodó é o doce de leite também. Eu, assim, me apaixonei. Tanto que a gente fez várias preparações, porque quando o doce de leite veio, foi um desafio, assim, mas um desafio bem gostoso, porque a gente fez várias. Então, a gente mistura muito ali uma mousse, utilizando o doce de leite, e ele remete mesmo aquele sabor, porque ele cozinha ali por 4 horas, né? Então, ele remete mesmo o sabor daquele doce de leite que você pega a latinha, coloca na pressão, cozinha. Então, ele é muito... E fácil de trabalhar também, né? Porque é uma questão de sabor, dá o ponto de bico, ele tem brilho, ele tem textura. Então, para trabalhar, assim, é muito gostoso, né, Que Marcela? muitas vezes nós até comparamos lá no dia, né, Rose? O doce, a lata que eu tinha cozida. E o que foi legal? Porque quando a gente cozinha... Claro que a face que fica mais em contato com o calor, ela fica mais escura. Então, toda vez que eu ia usar, a gente tinha que, antes de tudo, abrir a lata, dar uma padronizada na cor, uniformizar a cor. E agora não precisa mais. mais. E quando ali padroniza a cor, como a Márcia está dizendo, acaba que perde um pouco a performance do produto. Porque o produto ali, ele cozinhou, conforme você mexe, ele fica um pouco mais mole, já não é a mesma textura, né? E quando vem esse da lata, ele vem... Colocou na manga de confeitar, confeitou o bolo, ele fica aquele bico perfeito. Então... É uma forma também de ter padrão, né? Porque às vezes, no dia que você vai cozinhar o leite condensado, você tá ali inspirado, você cozinhou 5 minutinhos, um pouquinho a mais, ou sei lá, tô exagerando, mas tipo, uns minutinhos a mais, ele ficou numa textura, aí no outro dia você não pôde fazer, teu confeiteiro foi fazer, tava com menos paciência, cozinhou um pouquinho menos, fica com outra textura. Então, quando você tem algo, já que a indústria preparou, você consegue manter um padrão, Consegue manter o padrão, com certeza, porque ele já vem ali, é perfeito mesmo para aplicação em cima do bolo. Como empreendedora, eu vejo assim que hoje isso facilita muito a nossa vida, porque infelizmente a gente está vivendo uma rotatividade de funcionários muito grande. É verdade. Então, é complicado você depender sempre daquele ponto de brigadeiro, ponto de uma ganache, alguma coisa. Tendo uma coisa industrializada, não que você vai só abrir a lata, jamais. Lá na Casa de Grano não vai acontecer isso. E eu acredito que a maioria das confeitarias hoje também se preocupam com isso. Mas você abre um produto onde fica fácil você fazer uma ficha técnica e um modo e até um acompanhamento do dono da confeitaria. Sim. E a gente trabalha justamente porque nós não somos os técnicos. É isso que eu ia perguntar, se quando você vai fazer o treinamento, você faz junto com ela a ficha técnica ou o empreendedor é o confeiteiro que faz ali? A gente tem uma planilha, né, que trabalha ali com a nossa ficha técnica, já com a parte de baixo ali com o passo a passo também, mas também desenvolve receituários, né? Por exemplo, a gente trabalha ali com as grandes redes aqui de Curitiba e interior do Paraná, que a gente faz todo o receituário, a gente faz as fotos por foto, coloca modo de preparo, cada foto ali com o passo a passo, aí imprime,
manda plastificar e entrega isso para o cliente. Então, ele consegue, por exemplo, a rotatividade, né, do operador ali, do confeiteiro. Se sai o confeiteiro e entra um outro confeiteiro, consegue seguir tem ali o padrão, que isso é muito importante hoje, padronizar. Porque é o mesmo produto que eu comprar em uma rede ali, por exemplo, num supermercado aqui em Curitiba, se eu vou para Londrina ou Maringá, eu tenho que ter esse mesmo produto com esse mesmo sabor, com essa mesma textura, mesmo tamanho. E não consegue pulverizar isso para, por exemplo, uma rede grande. Como que a gente consegue ao mesmo tempo, né? Que a gente também trabalha com as datas sazonal, por exemplo, Dia da Mãe. A gente desenvolve as receitas e aí você precisa pulverizar isso para lá, para 40 lojas. Como que faz? Isso falando tipo de supermercados que vocês atendem também, a gente também ali atende supermercados, mas mesmo as confeitarias, padarias que tem ali, além, não só a fábrica, mas tem lá, por exemplo, 5 ou 6 lojas, para você pulverizar isso ao mesmo tempo, você precisa ter o receituário com o passo a passo. A gente também grava vídeos, e aí para poder pulverizar isso mais rápido, né, e tentar manter o padrão. E você vai um por vez ou você faz várias pessoas ao mesmo tempo? Como é que porque você precisa ter um grande repertório para pensar em receitas, seja para uma confeitaria, como a da Márcia, para uma padaria do supermercado, para uma confeitaria que está começando, de repente. Como funciona esse processo de criação aí? Então, de criação, eu não sou só, né? A gente tem uma equipe ali de 10 consultores. Então, legal. Eu dou esse apoio para cada consultor ali, mas aí a gente faz os treinamentos. E aí, por exemplo, a gente tem 3 a 4 trabalhando ali numa rede grande. E aí, mais um que cuida dessa fábrica. Mais ou menos nesse formato. Então, a gente trabalha com os treinamentos para consultor, dos consultor, passando para as lojas. Entendi. E assim, nesse formato, você acha que é mais fácil de escalonar um negócio se a pessoa usa mais os produtos ali que já estão pré-prontos? É mais tranquilo de escalonar, abrir mais lojas e ter ali aquele padrão? Facilita nessa hora? Isso, o produto pré-pronto vem já para facilitar mesmo a operação, né? Porque imagina você ficar ali 40 minutos cozinhando o brigadeiro. A gente já vem com essa solução, com sabor, né? Então, a Nestlé, a gente trabalha com os brigadeiros da Nestlé, então dá muito sabor. Exemplo ali das mousses, né? Então, também a gente pode estar fazendo ali as mousses, só colocar o leite, como eu mencionei, o creme de leite, para fazer várias preparações. E com essas mousses, a gente intercala uma linha enorme de bolos, assim, desde um bolo com frutas, bolos mais chocolatudos, bolos de vários tipos e formatos. E qual foi o produto mais desafiador para você quando lançou? Chegou ali a estampa e falou: Rose, toma que o filho é teu. Você vai criar algumas receitas com esse produto que é lançamento. Qual foi o mais desafiador, assim, que você pensou? Eu acho que a linha de pastas é um pouco mais complexo, né? Para a gente transformar ela em insumo, não só como acabamentos, mas a gente conseguir transformar ela em insumos. E a gente conseguiu fazer isso, né? Por exemplo, aí tem o Kit Kat, a gente consegue fazer colocando creme de leite com a pasta, a gente remete muito o sabor do Kit Kat. Ele serve também como glaçagem, serve como insumo. Então, a gente utiliza as pastas de prestígio, pasta de Galac com negresco, a pasta Galac cremosa. A gente usa tanto para glaçagem quanto para recheio também, e performa super bem. Então, quando chegou as pastas, mesmo que assusta um pouco, como é que ele vai fazer? A gente começa a fazer teste, porque a gente tem um centro gastronômico, né? Então, sim, já conheci, já fui lá. Vocês fazem um banquete para os clientes, que eu fico assim, meu Deus! Isso, e a gente trabalha também com esse... O pessoal vem até o nosso centro gastronômico, a gente dá treinamento também, né? Por exemplo, a gente fechou com uma rede e junta todos os confeiteiros, vai até o nosso centro gastronômico, a gente consegue passar essas receitas para todos ali ao mesmo tempo. Mão na massa e passo a passo, e é bem legal. Para quem, de repente, nunca colocou produtos da linha Food Service na sua confeitaria e está pensando, vou considerar, então, começar a testar. Por qual que você recomenda começar? Por cobertura? Por recheio? Por mistura por exemplo, do mousse? Qual o produto que você acha que se a pessoa testa ali por primeiro, ela é conquistada na hora, assim, que é mais fácil? Eu penso assim, que eu acho mais fácil começar pelos recheios. E, por exemplo, recheio ninho de chocolate, recheio de morango. Então, esses recheios lácteos são mais fáceis para já ver. O charge, alpino são bem tranquilos. E esses recheios também dá para fazer desde o pudim, um pudim alpino, um pudim de caramelo salgado, um pudim ninho, e para fazer bolo. Então, os nossos produtos, eles são muito versáteis. Você falou dos recheios ou do leite ninho, acho que foi um dos mais recentes também, que
na internet, acho que pelo menos foi o que eu mais vi todo mundo falando, ficar em polvorosa, né? Porque eu lembro que já comentaram que na época as confeiteiras pediam um pouco dessa opção, porque todo mundo usava um brigadeiro branco com leite em pó e tal, e fazia o seu próprio recheio de leite ninho. Então, quando a indústria chega trazendo, facilita muito mais a vida, né? Porque você consegue trazer o sabor do produto original de uma forma que não vai demandar tanto tempo de ficar ali fazendo e às vezes, né, não tendo aquele padrão que a gente comentou. Exatamente isso como que a gente comentou pela manhã, ali com a Márcia. Justamente trazer, padronizar, porque às vezes o confeiteiro ali dá uma olhadinha pro lado, queimou, já perdeu, né? Então, esse já você consegue padronizar os recheios mesmo. É verdade, é uma forma também de diminuir custos, né, Márcia? Diminuir custos. E eu vejo assim, por exemplo, se eu contar o primeiro produto que eu utilizei na Casa de Grano, foi o recheio alpino. Eu lembro como se fosse hoje. O que você fez com ele? Eu não queria, né? Eu não me contentaria em abrir a lata e só fazer o bolo alpino. Nós tivemos umas ideias lá, que até a Rose, o dia que ela foi lá, eu disse, experimente como é que nós fazemos o nosso bolo alpino, porque eu trabalho muito com uma linha de bolos, sabe? Aqueles de antigamente, de sabe? De recheio, molhadinho. Então, eu queria colocar o recheio alpino, mas não do jeito que estava simplesmente na lata. E nós demos uma saborizada com um produto que eu utilizo para fazer um outro produto na confeitaria, que uso na trufa. Eu digo, por que não fazer um alpino trufado ou com toque de bebida, alguma coisa? Super ótimo. E foi isso que aconteceu. E depois daí combinamos com outro recheio, ficou fantástico. E daí a gente remete, né? Daí quando a gente decora, a gente coloca os bombons alpinos, porque o cliente gosta de Ele ver bate tudo o olho isso. E lembra, né? Ele Exatamente. É a memória afetiva. Mesma coisa o charge, né? O charge eu utilizo o recheio. Sim. Vocês até agora não falaram do meu preferido, que é o de prestígio, que é surreal. Extremamente saboroso. Nossa, né? muito bom. Você muito sabe fiel que, por ao incrível bombom, que pareça, o coco, eu também sou apaixonada por coco. Ai, eu amo. Mas não é um dos produtos mais rentáveis. Sério? Tem um monte. Eu achei que todo mundo gostava de coco. Pra mim também, no meu mundo todo mundo ama coco e maracujá, mas os confeiteiros falam que são sabores que não é todo mundo que curte, Engraçado, né? porque eu queria pôr coco em tudo quando eu abri minha confeitaria. Mas daí eu fui perceber que uma grande maioria não gosta de coco. Então, não posso ter muita coisa com prestígio. Eu tenho o bolo prestígio lá, tudo mais. Mas não dá para ser muita coisa, não. Mas a pasta, ela veio bem diferenciada, né? Ela não veio com tanto coco, né? Ela veio com bastante sabor mas do daí bombom você mesmo. coloca lá que tem prestígio, alguma coisa, a pessoa já remete ao bombom. Sim. Então, é aquela memória que o cliente já tem e daí cria até uma versão. Acho que esse é um grande trunfo também, né, dos produtos da linha Food Service, é trazer o valor das marcas, né, que a gente falou, Prestígio, Alpino, Charge, que são marcas que estão ali na nossa memória desde que a gente se entende por gente, desde criança. Então, quando eu vejo muito isso nos supermercados, nas padarias, tipo o Festival, né, que tem a linha deles ali de confeitaria, e eles colocam, feito com leite moça, torta de alpino, torta de prestígio. São as marcas. Não tem como. E aí eu acho que isso agrega muito valor ao produto, porque quando você vai ver uma torta e você sabe, essa aqui foi feita com realmente a pasta de alpino. Então, é o produto, não é algo assim que, vou fazer para ver se lembra o sabor. Não, a pessoa já vai crente que ela vai comer algo que vai trazer aquela memória afetiva do produto que ela sempre gostou, né? Então, acho que isso agrega valor. Exatamente. E na consultoria justamente é para isso também, né? Para a pessoa poder estar usando ali, utilizando o selo, né? Selo moça, dependendo ali o selo de marca Soufflé, selo de marca Prestígio. Então, a consultoria serve também já para poder estar utilizando essas marcas. Você consegue dar uns insights assim, olha, se você fizer assim, falando da marca, o teu cliente vai vir mais rápido, né? Exatamente. Vai conquistar mais rápido. Aumenta ali em 30% quando utilizando a marca moça ali ou a marca Nestlé. E como que funciona quando o cliente vai, pela primeira vez, ele tá comprando ali, como que ele tem acesso ao seu serviço?
Aí isso explicando um pouquinho de como funciona na estampa, por exemplo. Então, aí isso é através do vendedor, né? Então, o vendedor vai até o estabelecimento, ali a confeitaria, a padaria. A gente trabalha também com pizzarias, hamburgueria, não só na parte de Aí eu de brinco, doces, né? a gente recorta doce, mas tem um mundo de gastronomia, né? É verdade. Isso. E aí o vendedor identifica, né? A necessidade desse cliente, daí passa ali para o supervisor marca uma agenda, aí que começa, aí eu entro na história, né? Que aí eu começo vendo ali Instagram, vendo fotos, aí começo a trocar informação ali com o pessoal, porque assim, não é só com o proprietário que eu gosto de conversar, também Sim. com os confeiteiros, né? É, porque eles estão ali, né? Botando a mão na massa Exatamente, todo dia. acabar fidelizando esse cliente com a gente mesmo, a gente levar essas receitas, levar uma solução para o negócio dele, né? E ter essa fidelidade com o nosso cliente. Aí a gente fazer que a gente está interessado, fazer essa manutenção das receitas, porque também não é só levar as receitas lá e deixar e ir embora. Não, Sim. a gente faz essa manutenção também, levando ali o receituário, a ficha técnica, dando esse apoio, né, para o cliente. Eu sempre deixo o meu contato, então precisou o confeiteiro ali, ou até mesmo a Márcia, tô com dúvida, porque é tanta informação, a gente leva ali entre 8 e 10 receitas, e é tanta informação que acaba se perdendo uma coisa ou outra, fica em dúvida de ponto, de sabor, de ponto de textura, alguma coisa, já me liga, como é que eu faço isso no WhatsApp? E tal. E a gente já responde, ele espera um pouquinho, e já dou uma analisada e já responde, a gente vai trocando essas informações aí com o cliente. Então, a gente tem essa manutenção ali através do vendedor e através ali do WhatsApp, ou eu indo também no local, a gente marca uma outra visita, como eu já falei, ele mencionei, e levando outras receitas. Entendi. E o que é bem bacana é justamente isso, essa proximidade que... E, além de tudo, a Rose, ela ama confeitaria. Então, confeitaria. ter uma pessoa que ela gosta. é técnica, tudo bem, ela está lá querendo mostrar as particularidades de um determinado produto, mas ela sabe, ela gosta daquilo que ela está fazendo. Faz muita diferença, verdade. Né? A gente que trabalha com gastronomia, a gente sabe o quanto esse ingrediente É importante, é diferencial. Então, você vê a empolgação. Eu tive a experiência com ela, mas eu acredito que os outros técnicos também, a estampa deve se preocupar com isso também, porque não há nada mais frustrante você fazer isso, até dá para ampliar num outro. Se você aprende alguma coisa, aprender com alguém que simplesmente está reproduzindo alguma coisa, ou alguém que está vivenciando aquilo. Sim. Não, faz muita diferença. Então, sabe o ponto de um bolo, né? Por exemplo, a Rose, o dia que ela foi lá, nós montamos o bolo, mas ela não fez a massa do bolo. Ela usou a nossa massa do bolo. Eu costumo E respeitar ainda muito com isso. elogios Exatamente. ainda, né? Isso é maravilhosa a massa de Condeló. Então, veja, Gente, isso é legal, né? Porque ela entende se aquela massa daquele bolo ia, né, realmente atendia às expectativas dela enquanto técnica. Sim. Então, essa junção de quem produz com aquele que está estudando particularidades de um determinado produto é o que faz o diferencial naquilo que será colocado numa vitrine. Porque assim, a intenção não é só você levar o ingrediente como insumo, mas sim levar uma receita e identificar mesmo esse amor. Eu sou apaixonada Qual é pela o teu doce profissão. preferido? Meu doce preferido é a bomba. Lá, hoje, poucos o pessoal faz muito pra eclair, né? Mas a bomba, aquela bem tradicional, a clássica mesmo. Eu amo. Então, eu sou apaixonada pela profissão e cada lugar que eu vou, assim, nossa, é sensacional, porque cada cliente é um jeitinho, é um doce. E eu, assim, eu aprendo muito também com os confeiteiros, né? Eu não vou lá, porque eu digo assim, eu não vou pra ensinar. É isso que ela falou, é diferente de você chegar, não, agora a sua massa vai ter que ser assim. Não, você une talentos, né? Você eu vou lá para aprender também, bom. porque tanto eu passo, assim, eu digo assim, porque tem muito confeiteiro assim, que já tem 10 anos, 20 anos de casa, eu não vou lá para ensinar, porque ele já sabe fazer. Sim. Eu vou levando uma receita diferenciada, né? Podendo utilizar o nosso produto pré-pronto, facilitando a vida dele também, né? Porque hoje, assim, operacional é muito difícil de estar encontrando o confeiteiro. Hoje, a realidade é essa. Sim. De estar o auxiliar, o profissional do confeiteiro está escasso. Então, a gente poder levar essa facilidade do produto pré-pronto para poder você desenvolver receitas com a identidade do cliente, isso fica o mundo perfeito. E como eu já gosto e encontro pessoas que gostam, então é uma troca muito legal da estampa, nós consultores, com os profissionais de confeitaria, de
de tudo, assim. Quando você cria uma receita ali, você criou uma receita com leite ninho, por exemplo, ou né, com leite moça, a marca precisa aprovar essa receita ou não? Você tem a liberdade de já passar direto pro cliente? A gente já tem essa liberdade de você utilizar ali 90%, 95%, de 90% a 95% de produtos já pode estar utilizando a marca moça. Aí, para usar, por exemplo, a marca Ninho, outras marcas mais específicas, aí sim precisa de uma consultoria. Aí o pessoal vem de fora, faz essa consultoria para poder aprovar essa marca, né? Entendi. Mas a receita moça, gente, o vendedor cuida disso. Eu também, porque a gente é muito criterioso com a marca. Sim. Então, tem que ser mesmo produto, que não dá para você estar enganando o teu cliente. Eu estou usando o Nestlé, e na verdade está usando outro tipo de produto. Então, a gente é muito criterioso em relação à marca. E a gente está falando muito dos produtos bem clássicos, né? Leite moça, doce de leite. Quero saber, quando chegaram os produtos da linha Fini, o que você achou? Como é que foi a recepção ali dos produtos da linha Fini? Quando lançou o Fini ali, eu fui pra panela, né? Aí chegou lá as bisnaguinhas. Rose, 3 até foi o nosso marketing, né? Que acabou entregando ali as Fini pra mim. Rose, preciso que você desenvolva algumas receitas com a Fini. E é uma pasta, né? Eu falei, bom, o que vamos fazer? Aí fiz brigadeiros de Fini, ficou sensacional. A gente fez também as mousses, fez pudim de Fini. Olha! O pudim ali de beijo, o de banana e o de amora. Ficou sensacional. Eu falo que eu sou viciada em Fini, né? Eu sempre tenho uns pacotes no carro e eu amo o de banana, assim, principalmente. Aí o pessoal da indústria veio, né, pra ver ali quais foram as preparações. E eles se surpreenderam muito, porque foi muito positivo, assim, as preparações que a gente usou. Fini como insumo e também não só como decoração. Mas a gente fez como insumo mesmo ali. Porque que nem fazer com doce de leite, que todo mundo já tá habituado, não que seja fácil, mas é mais comum, né? Aí, do nada, agora as balas viraram recheios, viraram coberturas, eu acho que é um desafio um pouco mais... E a gente utilizou a calda como caldinha de pudim e a pasta ali da bisnaga a gente utilizou como insumo. Então, a gente balanceou essa receita, foram vários testes, né, no nosso centro gastronômico, até chegar ali no consenso e ver, opa, essa receita ficou boa. Qual foi a sua preferida? Eu gostei mais do beijo. É o meu preferido. É muito bom. De beijo é sensacional. Mas aí, qual foi o produto preferido que você fez com ele? Pudim? Eu fiz o pudim. Com a calda, beijo. E também como insumo ali a pasta. E ficou um pudim bem de beijo mesmo. De banana é muito bom. O de bananinha a gente utilizou tanto a calda como insumo e ficou delicioso o pudim. Brigadeiro fica muito legal. Brigadeiro fica perfeito. Você faz doce em casa também? Faço muito pouco, né? Por conta do tempo. Assim, mas eu faço mais um bolinho seco, de laranja, faço um bolinho de tangerina ali, um bolinho de cenoura. Faço mais um bolinho mais pro café mesmo. Olha. E Márcia, conta um pouquinho da Casa de Grano, como que tá? Quando eu fui, já tem um tempinho, eu lembro que tinha a parte da confeitaria, também servia algumas porções, né? Acho que era meio verão, né? Era final de ano. Quando eu fui. Você foi até para nos ajudar a divulgar um pouquinho do espaço externo que a gente tava inaugurando ou relançando? Inaugurando, né? Porque a Casa de Grano, ela existe há 8 anos e meio. E, claro, que sempre se reinventando, né? O empreendedor que não se reinventa não fica de portas abertas. Então, a Casa de Grano, ela nasceu com o propósito de ser só uma cafeteria e uma confeitaria. E hoje ela é um restaurante que, nos outros períodos, tem todo o café, ou a parte da confeitaria, que torna a casa um ambiente para estar conversando. Sim, é super gostoso aquele espaço em dias ensolarados ali fora também. Lá dentro já é gostoso. E a casa também, né? Porque a Casa de Grano, ela é uma casa que foi adaptada para um restaurante. Então, até a nossa linha de produção muitas vezes é complicada, porque é difícil você adequar uma cozinha, uma confeitaria para uma estrutura que já está construída. Né? Então, você adaptar. Mas eu não abro mão disso. Porque todo aquele espaço, ele foi pensado para que você vá lá tomar teu café, comer seu bolo, ou fazer um lanche, uma refeição, lembrando, trazendo à memória algumas coisas que ficaram lá no passado. A casa de vó. Então, até hoje, eu vendo o empadão que eu sirvo lá, eu não abro mão, porque é a receita da minha mãe. Olha. Sabe? E até eu contei um pouquinho isso uma vez, numa divulgação, porque as pessoas adoram o nosso empadão.
E eu contei o porquê que aquele empadão estava na vitrine. Então, tem coisas assim, gastronomia é muito isso. E hoje em todos os segmentos, mas eu acho que na gastronomia é muito forte. Você não vende um produto, você vende uma experiência. E com uma história junto, geralmente. Exatamente. Né? E junto com essa experiência tem muito afeto, tem muita... E por que não? Muito sofrimento às vezes, porque nós empreendedores, né, hoje estamos testados a cada dia se é viável ainda mantermos as nossas portas abertas. Sim. Né? O ramo da gastronomia tem sido... assim, muito judiado ultimamente. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque você lidar com a satisfação. E o que remete toda essa questão à gastronomia? As pessoas, elas conseguem, você se realiza. Você proporcionar a pessoas momento de interação, de fazer uma refeição tranquila, que ninguém mais consegue fazer isso. Então, eu tento passar isso para o meu cliente, sabe? Quando você pensou em criar a Casa de Grano, você já imaginava um espaço assim mais completo? Já. Ou você pensava, não, eu vou fazer só uma cafeteria e um café? Na verdade, eu tinha até o sonho da panificação. Porque eu vim de um ramo que não é da gastronomia, né? Então, eu tinha sempre um sonho de abrir algo diferenciado na cidade que eu morava, que eu moro, né? Na verdade, em Campo Largo, porque lá é muito comum as pessoas entrarem na padaria, pegar seu pão, pegar seu bolo, tudo, mas eu queria algo a mais. Então, algumas experiências até de São Paulo, daquelas cafeterias. A cidade é pequena, ela ainda não entende muito essa proposta. Mas, aos poucos, eu não fugi muito disso. Claro que eu tive que migrar para restaurante e tudo isso, de acordo com as demandas e as necessidades. Mas eu não quero perder minha essência, sabe? Por mais que eu sei que tem outros negócios mais rentáveis... É um prazer que você tem, né? Eu também. não abro muito mão dessa... É que existe todo um propósito, não é só ganhar dinheiro. Sim, a empresa tem que dar lucro, tem que se manter sustentável? Tem. Mas eu quero algo a mais. E é muito bacana ver que a Casa de Grano fica na região metropolitana e no final de semana ou durante a semana muitos curitibanos vão, né? Porque como tá na cidade ali, a gente brinca na cidade da louça, então, às vezes a pessoa vai fazer um turismo e é muito bom saber que tem bons lugares, né? Então o pessoal de Curitiba às vezes quer fazer aquele passeio mais longo ali, ou né, não tão longo, mas tipo que você vai, passa a tarde e volta, é uma possibilidade muito gostosa. E é muito comum os clientes que vêm de outros lugares e principalmente Curitiba. Eles perguntam assim, você nunca pensou em abrir uma Casa de Grano em Curitiba? Verdade, você sabe? pensou? Olha, não vou mentir para você que eu nunca pensei em abrir em Curitiba. Mas ela sempre esbarrou naquela questão assim, mais gente, né? Se hoje eu tenho uma certa dificuldade em toda a logística, né? Não é só a gente também, né? E para manter a essência, porque não adianta abrir uma Casa de Grano e eu largar, e eu sou muito apegada, eu sou apegada à Casa de Grano. Então, ela é o meu trabalho. Como tem o trabalhador, o CLT, que acorda todo dia para trabalhar, eu me vejo dessa forma. Eu não sou funcionária da Casa de Grano, mas aquilo é o meu trabalho. Eu vivo aquilo. Então, não adianta eu abrir mais uma, se eu vou me frustrar por não estar acompanhando determinados processos. E eu vejo o quanto é bom tudo isso. Você conhecer o cliente, você conhecer o teu colaborador, você já entender que um dia, se você chega lá, ele já te diz um bom dia diferente e não tá... Daí isso implica o quê? Procurar, o que está acontecendo? Você não está legal, porque eu entendo que o meu colaborador, ele é fundamental no processo, porque gastronomia é sentimento, é emoção. Se o meu colaborador, ele não vai fazer um produto com aquela mesma empolgação que eu tenho, não vai chegar
com a qualidade que eu idealizei. Sim, é verdade. Então, eu tenho, inclusive, agora uns presentinhos para vocês, mas antes eu quero saber uma pergunta para cada uma que eu tô bem curiosa. Márcia, para quem tá assistindo de Curitiba, né, tá aqui por perto, me dá 3 produtos que você veio de receitas, né, com a consultoria da Estampa, que a pessoa tem que ir na Casa de Grano para provar, que você acha que são os 3 que, assim, uou, quais são os mais? Olha, eu digo para vocês que vocês não podem deixar de ir na Casa de Grano e comprar a trufa, porque envolve o chocolate, é tudo feito com chocolate Nestlé, que é a Estampa que me vende. É aquela trufa banhada em chocolate com a casquinha dura? Não, ou a banhada no cacau? É a banhada no cacau, com o formato de uma trufa. E é chocolate mesmo, com um cafezinho expresso. Por que a gente não tem ela aqui mesmo? Ai, meu Deus, olha. Então eu venho uma próxima eu vou ter que ir lá, vez aí, sei. ou vocês vão até lá. lá. Então, a trufa. Eu acredito que a nossa torta 3 chocolates, que foi desenvolvida lá com a Rose, já está fazendo sucesso, Rose. É chocolate ao leite branco intenso? Lá, ele tem os 3 chocolates. O amargo, né, ao leite e ainda decorado com um pouquinho de Nutella, né? Exatamente. Para completar, ainda é decorado com um pouquinho de Nutella. E eu acho que o ninho com frutas vermelhas, porque o ninho, não sei por quê, você fala em leite ninho, né? Alguma coisa que tenha leite ninho. Né? E frutas vermelhas, hoje está se falando muito. Ai, que combina muito, né? Então, eu acho que são esses produtos que vale a pena. São esses 3 que vale a pena a pessoa ir lá e provar. E agora você me fale para as confeiteiras, dos últimos recentes é bonito, né? Dos últimos lançamentos que você teve acesso ali na Estampa dos produtos, qual da linha Food Service você acha que a pessoa deve olhar ali com bastante carinho, porque é algo bem promissor, ou porque ele é versátil e dá para fazer muita coisa, ou porque ele é uma novidade e vai estar sendo tendência ou vai ser tendência, ou porque ele é diferente e vai te trazer ali possibilidades que não tem em qualquer lugar. Qual é o produto que, se você fosse escolher um dos últimos lançamentos, que você indicaria? Eu indicaria doce de leite. Doce de leite, estilo argentino. Isso, esse é maravilhoso. E também o tostines, o sabor ali é caramelizado, com muitas especiarias, então ele é muito fiel mesmo ao sabor. Então eu indicaria até 2 produtos ali, doce de leite com tostines, fica... Inclusive, a gente estava conversando antes de começar o episódio da viagem que eu estava em São Paulo, que eu provei uma palha italiana no potinho com uma farofinha. Boa, olha... Fica a dica, o brigadeiro com aquela farofinha de tostines, gente, vai ficar maravilhoso. Já vou fazer uma palha italiana lá na Casa de Grano, acho que já vou sair daqui com ideias. Amanhã... A minha confeiteira que se prepare. Oh, que maravilha. E para ajudar nessas ideias, temos presentes, porque além, né, do Centro Europeu, que está nessa temporada apoiando ali com os cursos, que, aliás, eu recomendo todo mundo dar uma olhada no site deles, que estão com vários cursos novos de confeitaria. Inclusive, vem aí um de foto de comida, que a gente conversou semana passada ou retrasada. Já tem aqui o episódio contando como é que vai ser esse curso. Bem interessante para quem trabalha com confeitaria. Também temos Estampa, que manda presentes para vocês. Eu brinco que eles aparecem assim, ó, num passe de mágica. Tcharam! E por um acaso, hoje tem 3 sacolas. Então, acho que tem presente pra mim também, pelo visto. Ó, vamos lá. Rose, não é porque você trabalha na Estampa que você não vai ganhar um presente, olha só. Ai, obrigada. E Márcia, pode pegar. Meu Deus, que maravilha. E temos uma sacola aqui, que é... Essa com meu nominho. Peraí, vamos lá. Essa aqui, ó. Olha para você, Lady Nara. Um presentinho da Estampa para você, com todo carinho. Ai, então, para quem a gente acabou de falar que na Casa de Grano vem alguma palha coisa bem deliciosa com tostines aí, ó. Muito obrigada. Olha, eu falei tanto do soufflé, que eu acho que é um produto super versátil. Teve um convidado que veio recentemente, ele levou para casa de presente, ele fez um brownie com o preparo, ele ficou bem gostoso. Muito bom esse produto. Esse produto é extremamente versátil, a gente consegue fazer desde uma torta, várias preparações com bolo, porque você mudando ali o recheio, você consegue fazer bolo de alpino, bolo, nossa, com isso aqui. E aí a gente falou tanto, foi uma tem coisa que jornalista adora, agenda, amo de paixão. Minhas necessárias que eu amo também, não vivo assim. Ai, meu Deus, tem uma coisa aqui muito maravilhosa.
Isso aqui é muito memória afetiva, porque na época da Páscoa... Confeitaria da Garoto. Ali, a confeitaria da Garoto, a gente comprava em casa pra minha mãe. Ela falava, vou fazer ovo. Só que assim, ela comprava a barra, dava, sei lá, uns 2 ovos, porque o resto eu gostava de derreter pra comer quentinho, assim. Então eu botava sempre à noite pra derreter e ia comendo. Quando ela ia fazer ovo, já não tinha mais chocolate, porque eu já tinha comido quase tudo. Agora, isso aqui, deixa eu virar aqui. Isso aqui é muito amor. Porque, ai, gente, eu amo É um ovo produto, maltine. gente, ovo maltine maravilhoso. Socorro. A última vez que eu tava com um potinho desse, não era desse tamanho, mas eu acabei com ele em um dia, porque você começa a comer, é de colher. Hoje em dia, é uma das poucas coisas que eu gosto de comer de colher, é isso aqui. E aí, isso aqui fica maravilhoso, né? Com bolo. Essa preparação com até pra pizza, fica sensacional. Você faz a pizza ali, passa com queijinho, creme de leite, e aí passa uma generosa camada de ovo maltine, fica sensacional. Dá aquele susto só no forno, pronto, você tem uma pizza doce, sensacional, bem fiel, tem a crocância do ovo maltine, várias Dá pra fazer preparações. pastel também? Dá pra Tipo, fazer pastel ele também. vai bem ali no... Vai bem. Porque assim, ele precisa estar protegido. Até uma cuca, você colocar e proteger com a farofa, você pode estar utilizando para fazer uma cuca de ovo maltine, por que não? Temos muitas receitas Porque você tem que saindo aqui. proteger ele, protegendo do calor, você pode estar utilizando, ele vai manter ali o sabor. Já tivemos uma consultoria Olha aí, você técnica viu também, só? viu? Valeu a pena. Ou se a pessoa for muito ansiosa como eu, pode comer de colher, que é muito maravilhoso. Não recomendo ter em casa, porque o autocontrole não existe. Não. Então, obrigada, meninas, por terem vindo Nós que contar um pouquinho agradecemos a mais. oportunidade. Eu agradeço muito pela oportunidade também. Eu acho que a gente conseguiu dar uma esclarecida muito, porque a gente, em confeitaria, fala muito sobre várias formas de produção. E tem confeitaria para todos os gostos, estilos, né, públicos. Exatamente. Então, acho que foi bem interessante trazer como que produtos que já vêm, assim, na linha food service, vai te ajudar a manter um padrão, vai ajudar a diminuir custos e também trazer sempre aquele frescor, aquela novidade. Deixa eu tirar aqui que eu tô tampando. Aquela novidade de... produtos que às vezes a pessoa, nossa, eu já comi ovo maltine, que isso aqui é muito, pra mim é muita infância no milkshake, né? Então, quando eles lançaram muito antigamente, que dava pra você pegar a farinhazinha e comer, também comia de colher. Então, assim, ver que dá pra fazer um doce, uma tartelete, um doce, uma pizza, um Remetendo pastel. muito ao produto artesanal mesmo, né? Mesmo Exatamente. pegando produto pré-pronto, transformando em produto artesanal. E dando o jeito, dando, né, a identidade da confeitaria para aquela Exatamente. receita. Esse que é o intuito da consultoria, trazendo a identidade para cada cliente um toque, né? Com a sua própria receita, o seu pão de ló, com a sua geleia. E a gente utiliza produtos, certeza. faz esse casamento aí que fica perfeito. Eu acho que a sua agenda vai ficar um pouco mais comprometida a partir de hoje. Mas Todo ela mundo já vai te tem uma querer. segunda vinda lá na Casa de Já. Grano, já está na agenda também. Pra que dormir, não é mesmo? Vai ter uma agenda corrida agora, que todo mundo sabe as maravilhas que você faz. Bom, e pra quem tá acompanhando até aqui, aproveita pra ir lá já conhecer o Instagram da Casa de Grano, conhecer um pouco mais do serviço da estampa, das novidades que eles estão sempre postando ali no Instagram, todo dia tem conteúdo. E pra maratonar os episódios que já estiveram por aqui. Então, nessa temporada, eu tenho trazido sempre um confeiteiro, um especialista de algum tema super relevante na área da confeitaria. E tem sempre saído conversas muito gostosas e enriquecedoras. Conhecimento trocado, né, ele aumenta. Então, aproveita, já segue o Pod Doce no Instagram também. E o Curiti Doce, que tá sempre mostrando o lado doce de Curitiba e de outros lugares por onde eu passo. A gente falou muito que é muito prazeroso quando você trabalha com algo que você gosta, e é exatamente isso. Então, com certeza, quem gosta de doce precisa conhecer o Curiti Doce e acompanhar as conversas açucaradas no Pod Doce. Eu te espero na próxima semana e qualquer coisa a gente se encontra nas outras redes sociais. Tchau!